Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Vanessa Ionara, colaboradora da COFASP. Eu atuo na coordenação pedagógica do projeto de ATER do Bahia Produtiva no lote 16, que integra municípios dos territórios Piemonte da Diamantina e Bacia do Jacuípe. E essa é mais uma videoaula do nosso projeto de ATER à distância. Hoje a ideia é que a gente bata um papo sobre o tema da segurança alimentar e nutricional, faça uma introdução ao tema, na verdade, e é sempre bacana a gente começar tentando entender o cenário nacional, né? O que é que interfere na questão da segurança ou insegurança alimentar e nutricional do nosso povo. Então, assim, alguns dados básicos para a gente ter uma noção, né? Uma pesquisa do PNAD de 2009 indicou que 30,2% dos domicílios brasileiros, das casas, das famílias brasileiras, enfrentavam situações de insegurança alimentar. Dados de 2015 do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto, hoje ele não existe mais, mas apontaram que o pequeno agricultor ele tem um papel decisivo na participação das cadeias produtivas de alimentos que chegam às mesas do país, Mandioca, feijão, carne suína, leite, carne de aves, milho, são itens aí de responsabilidade majoritariamente da agricultura familiar. Os dados mais recentes que a gente tem nesse sentido são do IBGE e eles apontam que 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são produzidos pela agricultura familiar. São os pequenos agricultores que plantam e criam para consumo familiar e comercializam o excedente dessa produção. Então, mandioca, feijão, arroz, milho, leite, batata. O que está na mesa do brasileiro hoje, o que está na nossa mesa, vem da pequena agricultura, vem das famílias que trabalham no campo. E aí tem gente que fica assim, Vanessa, mas que dado é esse? Então, a gente precisa ter noção do seguinte, o Brasil é um país continental, ele é enorme, a gente tem muitos recursos naturais, A gente tem terra, a gente tem água. No entanto, o foco produtivo do Brasil hoje tem sido a exportação. O agronegócio brasileiro tem focado na exportação. Então, para a gente ter noção, só em 2017, 78% da soja que foi produzida em território brasileiro foi exportada para a China, para um único país. Temos tido aí, nas últimas semanas, uma discussão delicada sobre o aumento excessivo no preço do arroz, que é um item basilar, básico, é o de todo dia, Nosso feijão com arroz, na mesa do brasileiro. E para a gente ter uma noção, só em agosto desse ano, as vendas para exportação para fora do Brasil subiram 93% se compararmos com agosto do ano passado. Então, o que é que a gente pode perceber? A gente tem arroz, mas esse arroz está sendo enviado para fora daqui. É uma questão política, que interfere diretamente na nossa segurança alimentar, porque a gente sabe que não são apenas soja e arroz sendo exportados, sendo muito, muito mesmo exportados. Uma série de itens, uma série de alimentos que são produzidos aqui, mas alimentam pessoas de outros países, não brasileiro. Então, são questões aí para a gente pensar. Tem uma informação interessante também, que é um movimento em contramão a esse, que é a produção do MST, o Movimento Sem Terra. Eles são os maiores produtores de arroz orgânico, sem veneno, sem agrotóxico, do país, do Brasil, e eles têm priorizado manter a produção aqui mesmo, vender em território brasileiro, que esse arroz não siga esse aumento que a gente está vendo. Eles vão tentar manter o preço e comercializar o arroz orgânico aqui mesmo dentro do país. O MST, que é uma instituição, um órgão, um movimento social que tem se preocupado com a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro desde o início desse cenário pandêmico, desde o comecinho da pandemia, mais ou menos abril, que eles já doaram várias toneladas de alimentos para famílias
em situação delicada, né? Famílias necessitadas. Então, assim, são movimentos que a gente precisa observar e saber que acontecem para ficar de olho no país, né? No país mesmo. Quais são as dinâmicas que interferem na segurança alimentar da nossa população. E aí a gente veio falando do Brasil, como é que tá, vai para fora, o que é que fica, a gente tá produzindo, a gente não tá produzindo, o que é que aconteceu. Mas é muito importante que a gente entenda o que é esse negócio de SAM, né? Direitinho, qual é o conceito? Como é que eu posso entender isso? E para começar, eu queria trazer algumas imagens. Eu gosto muito de trabalhar com imagens para que você reflita aí de casa. Então a gente tem aqui uma tirinha, né? Uma bancada no supermercado e a cliente, a dona de casa, pergunta: neste supermercado tem algum vegetal que você tenha certeza de que não tem nenhum agrotóxico? E o funcionário responde: bom, tem um de plástico. Que é uma discussão exatamente sobre a qualidade do alimento que tem chegado para nós, né? A qualidade do alimento que tem chegado para nós. A gente tem se preocupado em consumir, alimentos produzidos de maneira natural, orgânica, que não sejam agressivos à nossa saúde. Então, isso aqui tem tudo a ver com segurança alimentar e nutricional. Vamos para a próxima. A mãe, né, com um sanduíche, a caixinha aí é do sanduíche fast food, e o filho do lado, e aí ela sinaliza, né, aqui está o brinde do lanche, que é um aparelho medidor da pressão arterial. Então, a tirinha, qual é a crítica da imagem? Que esses alimentos vendidos prontos, né, é o que vem pronto, é o lanche rápido, eles têm um alto teor de sódio, de sal e de conservantes que interferem diretamente na pressão arterial do consumidor. Então, mais um detalhe para a gente estar atento. Esse aqui também é uma crítica, né, de uma campanha publicitária lá do achocolatado que vem com leite, muito leite, e aí eles mudam o nome, né? E aí trazem que você pode fazer 2 campanhas publicitárias para esse produto. Além de ser o lanche do seu filho, ele deixa a sua louça muito mais limpa. Ele pode funcionar para desengordurar a louça. E aí a crítica vem no sentido de que, mais uma vez, né, são produtos cheios de químicos para garantir a conservação ali na caixinha por um bom tempo, e que a gente precisa estar atento ao consumo desses produtos, principalmente porque eles são direcionados para um público infantil. Esse aqui também é bem bacana, né? Que traz o comparativo da TV, da tecnologia e do brasileiro. E aí tem uma citação de Mello, que diz o seguinte: o estado nutricional de uma população é considerado um excelente indicador da sua qualidade de vida. Então a gente vê que lá nos anos 90, né, a nossa TV tinha um fundinho e a maioria dos brasileiros era mais magro. Hoje a gente vê o brasileiro um pouco mais gordinho, né? E a tecnologia cada vez avançando e a TV bem fininha. Então essa é uma charge que eu acho bem engraçada, bem bacana também, para ir provocando a gente a começar a pensar esse movimento alimentar que acontece no mundo como um todo. Então, vamos entender de uma vez o que é SAM, gente? Então, segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN, que é a Lei 11.346, sancionada em 15 de setembro de 2006, a gente entende como SAM a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural
econômica e socialmente sustentáveis. Então, é isso que a lei brasileira define como segurança alimentar e nutricional. E aí tem uma discussão, né? Que o pessoal pergunta, mas e aí, por que a gente está falando de segurança alimentar e nutricional e a gente não está falando de soberania alimentar e nutricional, né? Vamos pensar um pouquinho. Então, assim, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele surge nos anos 60. Foi um período, assim, uma problemática alimentar internacional. E a grande preocupação, né, normalmente eram situações bem delicadas, assim, guerras, catástrofes ou a própria fome, né? A gente sabe que em muitos países, inclusive o Brasil, o objetivo de erradicação da fome era uma coisa que estava bem em pauta na época. Então veio com essa proposta de acabar com a fome, de garantir a vida das pessoas. E nesse período é que foram inseridos alimentos processados como leite em pó, como trigo, que o acesso era bem menor, né, em comunidades, principalmente comunidades rurais e tradicionais. A base alimentar era a farinha produzida lá mesmo, o arroz, a batata doce, o aipim, a abóbora, né, as hortaliças, a carne e o leite produzidos ali mesmo. E aí, nesse período, a gente começa a perceber no Brasil a introdução de alimentos como a farinha de trigo, o leite em pó, esses processados que têm uma durabilidade maior. Hoje, né, a gente fala de segurança alimentar e nutricional pensando na alimentação suficiente, segura, que tenha nutrientes, que seja nutritiva, e que respeite as preferências alimentares de cada região. Hoje o conceito é esse. Na época a preocupação mesmo era mais sanar essa necessidade, era sanar a fome, sanar a questão da ausência mesmo de alimento. Não se tinha alimento, então foi quando o conceito surgiu. Já a soberania alimentar, ele é um conceito mais recente, ele aparece mais ou menos a partir de 1996, trazido pela Via Campesina, né? Então é um conceito popular e ele vem fazendo uma crítica ao sistema econômico vigente, o capitalismo, né? Então hoje a gente fala muito em soberania alimentar e nutricional, defendendo o direito dos povos de decidirem sobre suas políticas agrícolas e alimentares e defender a cultura alimentar do seu grupo social. Então, consumir, produzir, trocar de acordo com os costumes, com as tradições de cada lugar, com os hábitos de cada lugar, sem necessariamente ser influenciado pela pressão econômica, né? Pelo mercado. Então, assim, a gente precisa ter noção de que os nossos hábitos alimentares, eles são muito influenciados. A gente não tem noção de como a propaganda, às vezes é o comercial no intervalo do jornal, né? Às vezes você tá aqui no celular e você vê um monte de propaganda chegando. Então, assim, na TV, na internet, tudo que a gente assiste influencia diretamente nos nossos hábitos alimentares. Você chega no supermercado hoje e você tem prateleiras enormes de macarrão instantâneo, por exemplo, né? A gente chama de miojo. A gente tem prateleiras enormes de várias marcas e sabores diferentes de miojo. A gente tá em casa, no intervalo do filme da sessão da tarde, eu nem sei se ainda passa a sessão da tarde, mas enfim. E passa lá a propaganda do biscoito recheado, do miojo, da lasanha congelada. E você sente vontade de comer, né? Então, quando você chega no mercado, a criança pede, você lembra, poxa, eu vi, tava tão bonito, será que é bom? Ai, eu queria comer. Então, assim, suscita mesmo o desejo e acaba influenciando no nosso consumo e nos nossos hábitos alimentares. Então, é importante ter um pouquinho de cuidado com isso. Nesse sentido, existe inclusive um movimento Infância Livre do Consumismo. Eles estão no Instagram, eles estão no Facebook. Se você der uma pesquisadinha na internet, você vai encontrar, onde eles defendem isso,
que seja regularizado com mais rigidez, né? Com mais cuidado, o tipo de propaganda que se coloca em determinados horários, no meio do programa infantil, no meio do desenho, porque o movimento considera que não é justo que as nossas crianças sofram tanta influência assim para consumir, e consumir na maioria das vezes coisas que não fazem bem para a saúde. Então é uma questão bem interessante. E aí é isso, o conceito de soberania tem uma base popular, campesina, onde se defende, né, comida de verdade no campo e na cidade. Esse conceito de comida de verdade é um conceito bem bacana que a gente vai entendendo melhor ao longo do nosso vídeo. Então, o que é que se defende? É o direito dos povos decidir sobre o seu próprio sistema alimentar e produtivo, definir alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos de forma sustentável e ecológica, né? Isso é importante. E, para além, deve-se colocar aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no centro dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências do mercado e das empresas. Então, o que é isso? A gente precisa prezar pela saúde e bem-estar da nossa terra e do nosso povo, a vida e a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas é mais importante que o lucro, que a geração de lucro, que o agronegócio. Então, a ideia é mais ou menos essa. A soberania alimentar é considerada pelos camponeses e pelas camponesas uma ferramenta de luta que considera a alimentação como um direito social. Isso é muito bacana, né? A nossa alimentação não é simplesmente uma questão de biológica. Eu preciso comer, e a gente está acostumado a comer 3 vezes ao dia, né? Pelo menos. Eu preciso comer 3 vezes ao dia para me manter vivo e manter o meu corpo funcionando bem. A gente precisa entender a alimentação como um direito social. E aí esse nosso tema, né, envolve muitas questões de diferentes tipos. A gente já viu isso um pouquinho até aqui. Questões ambientais, né, batendo sempre na tecla de uma produção agroecológica, sustentável, sem o uso de químicas, que preserve a flora e a fauna de cada bioma. Um extrativismo sustentável, né? A gente sabe que tem comunidades que são extrativistas, que trabalham ali extraindo o licuri, o babaçu, outros elementos. Aqui na região a gente tem bastante licuri e babaçu, mas é essa questão do equilíbrio, do respeito ao meio ambiente, né? A gente sabe, por exemplo, que muitos povos indígenas, eles são extrativistas, mas eles fazem isso de uma maneira muito cuidadosa, muito responsável, sustentável. Então, essa é a questão ambiental da segurança alimentar e nutricional. Tem também o aspecto cultural, né? Cada região tem seus hábitos e preferências. É bacana o exemplo do açaí. Aqui a gente consome o açaí com frutas, com mel, com granola, com castanha, com um monte de doce em cima. E no Pará, as pessoas costumam consumir o açaí com peixe frito, farinha, carne do sol, numa perspectiva bem diferente. Então, o mesmo alimento concebido de maneiras muito diferentes. Lá pode ser um almoço, aqui é uma sobremesa, um lanche da tarde. E o paladar, né, é diferente. Então, o paraense que chega e toma um açaí super doce com brigadeiro, com fruta, fala, que estranho. E o baiano, que está acostumado com isso, pode ver o pratão de carne de sol, farinha e açaí e dizer, como é que você consegue consumir isso? Como é que você consegue comer isso? Você acha gostoso? Pode ser que a gente não consiga se adaptar muito bem, né? Mesma questão com a pimenta, por exemplo. O baiano gosta de pimenta, taca pimenta em tudo. E algumas pessoas, quando vêm à Bahia, já chegam assim, meio cismado, né? E aí, vai devagar, viu? Não quero quente, não. Porque é uma questão regional. O nosso paladar também está muito relacionado com a nossa cultura, com a nossa região, com as nossas tradições, com os nossos hábitos. Então, é importante ter noção disso. Outra questão, né, cultural também da SAM é a preservação das tradições produtivas. Então,
armazenar sementes crioulas, plantar, respeitar os saberes tradicionais na hora do plantio, né? Existem algumas tradições aí da lua, qual é a melhor lua para plantar determinada cultura. Então, essas são questões importantíssimas, porque a gente precisa ter em mente que a sabedoria popular, né, tradicional, esse conhecimento que é passado, na maioria das vezes, oralmente, de geração em geração, os mais velhos contam, explicam, contam as histórias. Quase sempre, as pesquisas que são feitas atualmente respaldam essa sabedoria. Esse ensinamento da lua, da semana, do mês, da época do ano, enfim, ele não foi construído à toa, foram anos e anos de prática na roça, de lida, de observação da natureza, para que eles chegassem a essas conclusões. Então, hoje, quando a gente vai fazer as pesquisas, a gente descobre que muito do que a sabedoria popular vem pregando e passando ao longo dos anos realmente dá certo. Então, a questão cultural aí batendo forte e influenciando na nossa segurança alimentar, né? Importante também a gente lembrar disso. Vem a questão de saúde, né? Combate à fome, desnutrição, mas não apenas isso, já entram aí também como preocupações atuais. A obesidade, a hipertensão, diabetes, câncer. Entra também, né? O uso de temperos, plantas e ervas medicinais, importantíssimo. Questões econômicas, acesso a mercados justos, geração de ocupação e renda, valorização dos produtos orgânicos, né? A gente que circula por comunidades, às vezes tem contato com agricultores que reclamam: ah, minha filha, mas eu levo minha alfacezinha, meu coentrinho pequenininho, que eu planto com o maior cuidado do mundo, adubo aí com meu esterquinho e não coloco nada de química. Aí o povo olha e diz: R$2 tá caro, eu vou comprar de R$2 aquele grandão ali do lado. E o grandão ali do lado foi produzido, né, em um processo bem mais agressivo, com uso de químicos e tudo mais. Então, é muito importante que a gente tenha consciência e valorize a produção orgânica, porque ela, na maioria das vezes, é uma produção feita em menor escala e com mais cuidado e respeito à vida, né? Então, claro, o produto orgânico ele precisa ser valorizado. Questões alimentares, né? Alimento de qualidade, em quantidade. Entra aí também uma questão que é meio ambiental, meio alimentar, meio cultural, que é a questão da sazonalidade, né? Tem um tempo, a gente aqui na Bahia costuma dizer assim, tem o tempo. Ou é tempo de umbu, é tempo de caju, é tempo de acerola, é tempo de goiaba, é tempo de manga. E aí, essa questão também da gente aproveitar essa sazonalidade, esses períodos aí de grande produção de determinados alimentos, para garantir aí uma nutrição bacana, diversificada da nossa família. Questões políticas, né? A gente pode pensar, por exemplo, na liberação dos agrotóxicos, né? De uns 5 anos para cá, o Brasil tem sido... a situação brasileira tem sido discutida em vários países porque agrotóxicos e químicos que foram produzidos praticamente no mundo inteiro passaram a ser liberados, o uso passou a ser liberado no Brasil. Então, de 5 anos para cá, 4 anos para cá, mais de 200 tipos, mais de 200 variedades de químicos e agrotóxicos que são proibidas na maioria dos países do mundo foram liberados no Brasil. Inclusive, coisas que estavam lá na lei, determinada substância é proibido usar no Brasil, porque existem estudos que demonstram que pode provocar doenças, nananana. E aí, o que é que acontece? Foram liberados novamente. A troco de quê, né? A gente não entende muito bem, mas eu acredito que seja, mais uma vez, uma questão mercadológica, né? O produto existe e as empresas, de alguma forma, estão interessadas em passar essa produção e o Brasil se abriu para isso, aceitou isso.
Enquanto vários países se fecham, o Brasil acaba cedendo a essa pressão do mercado. E é uma coisa muito preocupante. Para além, né, tem outra questão política, por exemplo, que envolve, que foi a extinção do CONSEA. O que é o CONSEA? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que existia desde 1993, gente. Foi o ano que eu nasci. Então, se ele não tivesse sido extinto, ele faria agora, em 2020, 27 anos. E em 2019, ele foi colocado para fora, né, da estrutura da presidência da República Brasileira. E algumas questões sociais também. Entender, né, a alimentação como direito humano e social. Tem essa questão também da luta pela igualdade do acesso à terra, que são questões sociais aí que impactam significativamente, impactam muito forte na garantia desse direito que é a nossa segurança alimentar. Então, por que é tão importante retomar essa discussão agora? Por que é tão importante a gente parar um pouquinho, 1 hora do nosso dia, para discutir SAM com Vanessa da COFASP, gente? Os grupos de risco do Covid-19 inclui aí, né, diabéticos, obesos, hipertensos. Eles estão diretamente relacionados com a desigualdade de renda e com o quadro de insegurança alimentar de boa parte da população. Então, quando a gente fala nessa insegurança alimentar, a gente está falando de fome, mas a gente está falando também de má alimentação. E o impacto, né, de acordo com as últimas pesquisas aí, ele é maior entre pessoas com baixa renda, mulheres, povos indígenas, população negra e famílias rurais da América Latina e do Caribe. Foi isso que foi identificado recentemente, agora já em 2020. E aí, depois que a gente fez essa discussão mais pesada, né, do histórico, do social, de como é que a gente construiu essa noção, eu queria convidar vocês. Isso aqui é só uma introdução, a gente vai voltar no tema ao longo das nossas aulas para trabalhar isso melhor, para ensinar ao vivo como é que faz algumas coisas. A gente tá com um monte de proposta legal. Mas eu queria já provocar vocês, para vocês começarem essa semana com tudo aí, a inserir no dia a dia, a valorizar algumas coisinhas que são muito produzidas aqui na nossa micro-região. São alimentos super saudáveis. E aí eu fiz um top 5 de coisas pra gente se comprometer a comer e a comer bastante ainda essa semana. Beleza? Então vamos lá. O abacate, gente. O abacate, ele é uma oleaginosa e ele é considerado um dos alimentos mais completos em nutrientes do mundo. Contribui com a saúde da pele, dos músculos, com a circulação, o coração, o cérebro. Ele garante saciedade, que é isso, eu comi o abacate, então eu não vou sentir fome daqui a pouquinho. Então ajuda no emagrecimento, muito importante para mulheres durante a gravidez. E fortalece o sistema imunológico, que é uma preocupação que a gente tem que ter muito forte atualmente, né? Fortalecer o nosso sistema imunológico. Vamos para o 2. Licuri, gente. Mais uma oleaginosa, né? O licuri, o coquinho. Ele é poderosíssimo no combate a infecções e doenças de pele. É um ótimo hidratante para os cabelos. Ele previne o envelhecimento, é antibacteriano, previne diabetes e anemia, fortalece o imunológico, ajuda na perda de peso e na saúde dos olhos. Então a gente costuma brincar aqui que a gente não sabe se o licuri é comida, remédio ou cosmético, né? Que ele serve para tudo, é um alimento muito completo, riquíssimo e que às vezes é subvalorizado, né? A gente acaba não dando tanta atenção, não inserindo o licuri no nosso cotidiano. Tem aquela farra, né, da Semana Santa, vamos lá fazer o leite de licuri, vamos colocar na galinha, vamos colocar no arroz, vamos colocar em tudo que puder colocar. E ao longo do ano a gente esquece um pouquinho de inseri-lo na nossa alimentação cotidiana, semanal.
E ele tá aí na roça, né, o tempo todo. Então, vamos prestar atenção, vamos direcionar o nosso olhar para o licuri um pouquinho, porque ele tem muito a contribuir com a nossa saúde. A abóbora, gente, a abóbora é um alimento maravilhoso. A gente vai discutir um pouquinho disso mais lá na frente também. É um alimento completo. Você pode usar as folhas, a casca, a massa, as sementes. Tudo da abóbora é rico em nutrientes. Então, ela regula o humor, o estresse, o sono, fortalece o imunológico também, contribui com os nossos músculos, com o nosso coração, previne diabetes, câncer, asma, trata a prisão de ventre, é fonte de ômega 3, ajuda na perda de peso e controle da pressão arterial. Quem tem pressão alta aí é uma boa opção. Combate vermes intestinais, contribui com a saúde dos olhos, alivia sintomas da menopausa e ajuda no tratamento de câncer de próstata, fortalecendo ainda nossos ossos e esmaltes. Então, olha que alimento maravilhoso, rico, e que a gente não tem problema aqui com a abóbora, né? Você planta um pezinho ali, quando você vê tem 15, 20, uma maior que a outra, uma mais bonita que a outra. A gente troca, a gente dá pro vizinho, dá pra mãe, pra comadre, e aí a família toda acaba ganhando abóbora de presente. Então, é um alimento incrível que vale a pena ter na sua mesa quase todo dia, viu? E por último, gente, o alho, né? O alho, que é chamado em algumas culturas de rosa fétida, por causa do cheiro forte, mas que é um alimento maravilhoso. Melhora a imunidade, fortalece os ossos, regula a pressão e os índices de colesterol, previne a doença de Alzheimer, ele é desintoxicante e bom para a digestão. Fora que o alho é muito gostoso, né, gente? Tudo com alho fica bom demais. Então, ó, arrocha no alho aí nas panelinhas de vocês, que aqui em casa eu não vivo sem. E, para fechar o nosso top 10, é a banana. Muito, muito produzida aqui na nossa região, né? Aqui nas grotas tem uma produção de banana orgânica bacana. E é um alimento maravilhoso para combate da pressão arterial, ajuda quem tá querendo parar de fumar, olha que massa. Dá disposição física e mental, também ajuda no emagrecimento, melhora o humor, contribui na recuperação muscular. Então deu aquela cãibra, aquele negocinho, você tá precisando comer banana, viu? Ajuda no tratamento de úlcera, diarreia, pressão alta e anemia. Então, a banana também. E são vários tipos de banana, um monte de coisa que dá pra fazer com banana, né? Tem gente que joga no pratinho ali mesmo, come com feijão, tá valendo. O lanche, a vitamina, a saladinha de fruta, a banana com café, né? Cozidinha. Então, são vários tipos de banana. Cada um, claro, com a sua potencialidade nutricional, mas é um alimento muito bacana, que é uma ótima opção de lanche para criança também. A massa, põe um pouquinho de mel e vamos lá, né? Um lanche saudável, uma alternativa bem melhor que o sodinho que a gente viu lá no começo do vídeo, lembra? E aí, a gente vai começar a conversar agora sobre algumas dicas básicas aí para ter uma alimentação mais saudável, para garantir essa alimentação mais saudável para nossa família. Então, a primeira, gente, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Ô, Vanessa, o que é esse negócio de in natura aí que você tá falando? O que é esse negócio de minimamente processado aí, mulher? Então, significa o seguinte: quanto menos plástico envolvendo seu alimento, quanto menos você precisar desembalar, melhor. O que é um alimento in natura? Uma banana. Você descascou, comeu, naturalzinho, não precisou fazer nada. O que é um alimento minimamente processado? É um alimento como, deixa eu pensar aqui, que você pode comprar. Que ele tá ali embaladinho, lavadinho, mas que ele não recebeu nenhum tipo, não foi adicionado nenhum tipo de substância.
Nem sal, nem açúcar, nem conservante. Esse é o alimento minimamente processado. Resumindo, é o seguinte: se você puder, você pode ter uma noção de, e aí, a base da minha alimentação tá respeitando esse negócio de natura e minimamente processado? É só você responder uma pergunta. Quando você olha aí para sua cozinha, aí você passa o olho assim, né? Fruteira, geladeira, armário. A maioria dos alimentos que estão na sua cozinha, que fazem parte do seu dia a dia, eles foram comprados na feira, tirados da sua propriedade, tá no mesmo grupo ali da feira, ou eles foram comprados em supermercados e padarias. Então a ideia é que a maior parte das coisas que a gente tem em casa sejam coisas in natura, alimentos naturais, alimentos frescos, comprados lá na feira ou no vizinho ali que produz, ou tirados da nossa própria rocinha, né? Da nossa própria unidade de produção familiar. Então essa é a dica. Quanto mais descascar, menos desembalar, melhor. Vocês não vão esquecer disso nunca mais. Outra dica, né? A utilização aí, ó, óleos, gorduras, sal e açúcar. Tentar sempre utilizar em pequenas quantidades na hora de temperar e cozinhar alimentos. Então, ó, menos sal, menos açúcar, menos gordura, beleza? Limitar o consumo de alimentos processados e evitar os ultraprocessados. Vamos entender aí um alimento processado? O alimento processado pode ser, sabe aquela farofa de churrasco que a gente compra pronta, por exemplo? Ali já é um alimento processado, um biscoito. O ultraprocessado a gente pode imaginar aquela linguiça lá, cheia de conservante, de sal, de um monte de trem que ainda tem que ficar congeladinha, né? Pra não estragar. Então, ó, vamos limitar o consumo desses alimentos. Sempre que a gente puder substituir, vamos substituir, beleza? Então, eu vou fazer um cuscuz, vou comer um cuscuz com calabresa. Não, come o cuscuz com ovo, lembra aquela coisa de desembalar? O ovo você só vai quebrar a casca ali, ó, in natura. É um alimento de maior qualidade que a opção anterior, beleza? Outra coisa importantíssima, comer com calma, regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, gente. É bacana a gente pensar aqui no comer como uma coisa muito afetiva. Imagina só, tem alguma festa, alguma comemoração, alguma reunião de pessoas no Brasil que a gente não coloque comida no meio. Sempre tem que ter comida. Então, a comida é uma coisa muito afetiva. Juntar a família para almoçar meio-dia, reunir a família para jantar à noite. É um momento de interação, de fortalecer os laços, de bater um papo para saber como é que foi o dia, como é que tá ali a vida do outro. Essa é uma questão muito importante. Então, se alimentar, ó, de novo, não é só uma coisa biológica. O meu corpo precisa disso para funcionar. É uma coisa afetiva também. O momento da alimentação é um momento de reunião, é um momento de troca, é um momento de convivência. Então, aproveitem isso. Comam com calma. Comam na mesa, né? Pra você não ficar ali em pé com aquele prato na mão, comer correndo, não é bacana, não faz bem. Você acaba comendo mais do que deveria, porque não dá tempo o seu cérebro, o seu intestino entenderem que você já tá satisfeito. Então você come mais do que o necessário. Enfim, comer com calma é essencial. Aqui a dica da feira, ó, que eu dei. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos frescos e de qualidade. Então, muito cuidado para não comprar gato por lebre, né? Eu adoro usar ditado popular porque eu acho muito didático. Então, muito cuidado para não pegar lá aquele peixinho que está congelado lá lá no supermercado, lá no açougue há um bom tempo. Cuidado para não pegar uns trenzinhos assim já murcho. E para evitar esse monte de coisa cheia de conservante que a gente conversou, né? Muito plástico, muito conservante. Vamos procurar alimento fresco.
Bom, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, gente. E aí eu vou entrar na questão, né, que é um pouquinho de gênero, da divisão social do trabalho. Às vezes a gente é criado acreditando que cozinhar, que fazer a comida, a responsabilidade lá, né, de aprontar a comida é da mulher. Mas é importante a gente ter noção de uma coisa: saber cozinhar. Quando você sabe cozinhar, você escolhe o que você vai comer. Você sabe exatamente o que você está comendo. Quando você está cozinhando, você sabe quais temperos você usou. Você sabe a qualidade do produto que você colocou na panela, se a carne estava fresca, se o tempero estava fresco, se a verdura estava fresca. Você controla aquilo lá que a gente viu, né? A quantidade de sal ou de açúcar ou de gordura no seu prato. Então, o ato de saber cozinhar, ele te dá autonomia, ele te dá poder. Autonomia é poder de decidir, de escolher o que você quer consumir, o que é que você vai oferecer para sua família consumir. E aí, como eu vinha dizendo, a gente acha que é uma responsabilidade da mulher, que é uma obrigação feminina, mas se é autonomia, é importante que todo mundo saiba cozinhar. É importante que também os homens entrem na cozinha. Eu sei que tem muito homem bom cozinheiro aí, que nas comunidades a gente sempre conversa e vai descobrindo aí os dotes culinários deles também. Mas é muito importante, principalmente entre os jovens, né? Que em determinado momento vão precisar sair para estudar, para trabalhar ou fazer uma viagem. E saber cozinhar é independência. É independência. É qualidade de vida. Então, desenvolver, exercitar, partilhar, ensinar as pessoas da sua família a cozinhar também é uma coisa muito bacana que vai contribuir muito para a saúde e qualidade de vida dessas pessoas aí ao longo dos anos. Então é muito válido. Vamos aproveitar que a gente está em isolamento social, né? Todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo tem que se proteger. E quando tiver oportunidade, tempo livre, e ensinando os jovens, as crianças, né, com todos os cuidados resguardados ali, o que elas puderem manusear também é válido, que as crianças comecem desde cedo a manusear o próprio alimento e a saber se virar, a preparar alguma coisa, viu? É uma proposta bem bacana. Outra questão: planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, se organizar ali para ter o tempo de fazer uma comidinha saudável, de qualidade, porque afinal de contas a gente não quer ficar sem comer, né? Então, qual é o erro que a gente comete às vezes? Tá na correria, muita coisa para fazer, menino para olhar, roça para cuidar, casa para limpar, e aí a gente acaba recorrendo ao que é mais prático. E na maioria das vezes o que é mais prático não é tão saudável assim. Então vamos fazer uma gestão, uma administração bacana do nosso tempo para reservar ali um espacinho para a preparação da comida, do alimento, porque ela merece, é uma questão que merece a nossa atenção. Então, Vanessa, não tô em casa hoje, precisei ir para a cidade vizinha, precisei ir na capital, precisei ir para o centro, não dá para comer em casa. Então, quando estiver fora de casa, tentem procurar locais que servem refeições feitas na hora, gente. A questão da comida fresca é muito importante. Que ofereçam variedade, né? Saladas, uma comida colorida e fresca, feita na hora. Então, outra coisa: ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas e comerciais. Essa foi uma discussão que a gente fez lá no comecinho, né? Presta muita atenção ao que a gente sente vontade, porque a gente sente vontade. Porque na maioria das vezes a gente não percebe, mas a gente é muito influenciado a consumir determinados produtos pela mídia, e são coisas que, na maioria das vezes, não contribuem muito para a nossa saúde. São coisas palatáveis, saborosas, mas pouco nutritivas. E aí é uma escolha que a gente precisa fazer, né? O que é mais importante? O prazer momentâneo ou a minha saúde, a saúde da minha família a longo prazo? Gente, isso aqui é importante também, viu? Ler o rótulo do que precisa ter rótulo, né? Que foi que a gente combinou
de que a maioria das coisas são coisas descascáveis e não desembaláveis. Mas aquele produtinho ali que você precisa comprar, que você gosta de ter e que tem rótulo, é muito importante que você leia o rótulo dos alimentos no ato da compra. Além de ver se está na validade, se está tudo certinho, é importante você saber o que você está comendo. Porque às vezes você olha um produto, sei lá, um biscoito de água e sal. Tá, vou comprar aqui um creme cracker, um biscoito de água e sal. Quando você para ler o rótulo, tem um monte de nome de coisa que você não tem a menor ideia do que é. Você lê, você não acerta nem ler. Uns nomes estranhos que nem parece que é português, né? Nem parece que a gente tá no Brasil. Então, quando você vê um produto com muito desses nomes estranhos, significa que não é uma opção alimentar muito interessante. Você pode até consumir, mas não leva 4 pacotes lá na feira mensal. Não, leva um para um momento ou outro ali, deu vontade e tal. Mas aí você substitui isso por um alimento menos processado, um alimento mais saudável, mais minimamente processado, né? Então, olha uma questão legal. A gente vai ver um pouco disso bem quase no finalzinho. Inserir cascas, folhas, sementes e até flores nos seus pratos. A gente tem um potencial nutricional gigante aqui perto, ó. Perto da nossa casa, pertinho da nossa roça, dentro da nossa roça, e às vezes a gente não percebe. É uma discussão que a gente vai abordar melhor no próximo vídeo, quando a gente vai falar das punks, plantas alimentícias não convencionais. Fiquem de olho que vocês vão aprender muita coisa bacana, que vocês vão gostar bastante. Porque com essa discussão das punks, a gente aprende a aproveitar o que a natureza nos oferece, a potencializar muito a nossa alimentação, encher ela de nutriente e com um custo muito baixo. Quando não é zero, é muito baixo. Então fiquem de olho nesse vídeo aí que vai sair sobre as punks. Outra dica legal, consumir proteínas em todas as refeições, né? Então, ovos, queijos, carnes e peixes. Por que isso é legal? Porque quando você consome a proteína, você se sente saciado por mais tempo. Isso evita que você queira fazer muitos lanches ou comer muito na próxima refeição. Essa é uma dica bem bacana. Então, simbora. Comer colorido, variado. Cada alimento ele possui propriedades diferentes, inclusive propriedades que podem ajudar na absorção de vários nutrientes. Então, às vezes a gente fala, não, porque tem que tomar leite, o leite tem cálcio, né? É bom para os ossos. Mas se você não tem uma alimentação equilibrada, você não vai ter no seu corpo as propriedades lá que você encontra em outros alimentos que não o leite, que vão ajudar o teu corpo a absorver o cálcio do leite. Se você não tem outras vitaminas essenciais, o leite entra e sai e carrega o cálcio com ele porque o seu corpo não estava pronto para absorver. Então, comer variado, comer colorido é muito importante nesse sentido. Então, reduzir o consumo de carboidratos, principalmente os que são feitos à base de trigo. O trigo hoje ele possui uma grande quantidade de glúten, que é uma substância muito inflamatória para algumas pessoas. Então, vai perceber no seu corpo, né? Se você percebe que com o carboidrato são as massas, né? Pães, biscoitos, bolos, macarrão, enfim, principalmente a base de trigo, e você come um pratão de macarrão, daqui a pouco você tá com fome de novo, porque a absorção pelo organismo é rápida. Além disso, você pode perceber que fica com gases, fica com o intestino um pouquinho preso. É importante você observar o seu corpo. Em alguns casos, né, o glúten, você pode ter alguma sensibilidade aí, alguma alergia minimazinha ao glúten e ele não está te fazendo muito bem. Então, vamos trocar aí esses carboidratos por uma proteínazinha, que vai dar uma equilibrada, né? Outra dica legal, observar como o corpo reage a alimentos como feijões e o leite. Por que feijões e leite, Vanessa? Porque eles são alimentos um pouquinho indigestos, um pouquinho pesados, que a gente chama, né? Então é bom observar como é que seu corpo reage a eles para você regular a frequência de consumo. Se é legal comer todo dia, se é legal comer várias vezes por dia ou não.
E aí uma dica importante também é colocar o feijão de molho pelo menos 24 horas antes de cozinhar e ir trocando a água, porque essa dica ajuda na diminuição dos gases, né? E aí a digestão do feijão também vai ser feita de uma maneira menos pesada pelo seu corpo. E quando for usar aquela gordurinha, né, que a gente orientou lá no comecinho para diminuir o consumo de gorduras e óleos. Mas quando for usar, dá preferência a gorduras naturais, como a banha de porco ou de galinha, e óleos como o de licuri, babaçu, o azeite de oliva. O azeite de oliva é uma ótima opção para cozinhar hoje. É a melhor opção para cozinhar hoje. A dica, gente, eu sei que tem essa questão, né, do costume, do prazer. Me acostumei, eu gosto de comer comida com margarina, com óleo. Mas se vocês puderem eliminar o consumo de margarina, troca pela manteiga de fazenda, pela manteiga de garrafa. Além de ajudar a galera do laticínio, né, pertinho de casa aí, na sua cidade, da desnatadeira, você contribui com a sua saúde. E os óleos, né, soja, girassol, afins. Então, vamos tentar usar o azeite de oliva, os óleos que a gente tem aqui da região, que eles são alternativas bem mais saudáveis. E aí eu trouxe aqui esse post lá no Instagram da nutricionista Veranúbia Mascarenhas. Ela é uma profissional competentíssima, muito preocupada com as questões culturais, ambientais, também na hora de montar a alimentação, um plano alimentar. E o bacana, eu indico vocês a seguirem a Veranúbia. Ela foi a nossa professora lá no curso que o Bahia Produtiva fez pra gente sobre SAM. E ela foi uma, né, das facilitadoras do curso, uma das nossas professorinhas. E sigam a Veranúbia porque ela vai jogando várias receitas maravilhosas que, além de deliciosas, são muito saudáveis. Vale a pena vocês conhecerem esse trabalho. Inclusive, vai sair um material sobre segurança alimentar e nutricional, uma cartilha com várias receitinhas. Boa parte delas eu aprendi com a Veranúbia. E vocês fiquem atentos. Então, esse foi um post que ela fez, ó. Tudo punk. Flor de cenoura, rama de batata doce, trevo, folhas de língua de vaca, tomate cereja e flores comestíveis. Fazendo aí uma propaganda da perspectiva da nutrição funcional, né? Então, inserir essas folhas e flores na sua alimentação pode te trazer um ganho enorme. A gente viu um pouco disso, a gente aprendeu um pouco disso nos nossos encontros sobre SAM, né? A galera aí de Maracujá, lá em Serrolândia, a galera de Inácio João, ali no Caém. A gente fez omelete com bredo, com língua de vaca, ficou delicioso. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui nos vídeos também, para vocês aproveitarem essas receitas e dicas de casa. E aí, gente, caminhando para o fim já, eu queria compartilhar com vocês uma informação, 5 informações muito importantes da Organização Mundial da Saúde, né? Que são 5 chaves para uma alimentação mais segura. Se a gente está falando de segurança alimentar e nutricional, é importante a gente ficar de olho nisso aqui também. Então, mantenha a limpeza. Lavar as mãos antes de cozinhar e lavando as mãos durante o processo. Lavar as mãos quando sai do banheiro. Higienizar muito bem, né? As pias, mesas, bancadas, as facas, os talheres, os utensílios que a gente usa na cozinha. E proteger a cozinha e os alimentos de insetos, pragas e de outros animais, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, essa é a primeira dica de ouro, viu? Segunda, separe alimentos crus de alimentos cozinhados. Então, carnes e peixes crus, não deixar ter contato com outros alimentos, utilizar uma faca diferente, uma tábua diferente ali no momento para o que é cru e para o que é cozido. Guardar os alimentos em vasilhinhas fechadas, para que não haja contato entre eles dentro da geladeira. Então, essa é uma dica importante,
porque evita que micro-organismos, alguns são perigosos, né? Alguns não, são normais, são bons para a nossa saúde, mas alguns são perigosos. Isso evita que esses micro-organismos sejam transferidos de um alimento para outro, durante a preparação ou durante a armazenagem. Terceira dica: cozinhe bem os alimentos. Lembra que eu falei que alguns micro-organismos são perigosos? Quando você cozinha bem o alimento, você consegue eliminar a maior parte deles. Então, cozinha bem, principalmente carne, ovos e peixes. Então, sopas, cozidos, eles devem ser cozinhados a temperatura acima de 70 graus Celsius. E se você for requentar, né? A gente chama de requentar, reaquecer alimentos já cozidos, você fica de olho se tá fazendo ali o processo certinho, viu? Ó, essa aqui tem relação, né? Com essa questão do requentar os alimentos, por exemplo. Mantenha os alimentos a temperaturas seguras. Por quê? Porque aqueles micro-organismos lá, aqueles bichinhos invisíveis, de tão pequenininhos que a gente estava falando, eles podem se multiplicar muito rapidamente, muito depressa em temperatura ambiente. Então, cozinhou o alimento, não deixa mais de 2 horas em temperatura ambiente. Já põe na geladeira. Refrigere rapidamente os alimentos cozinhados ou perecíveis. Mantenha os alimentos cozinhados quentes até o momento de serem servidos. Então, serve a comida quentinha. Não armazene alimentos durante muito tempo, mesmo que seja no frigorífico, no congelador. Não é bacana deixar a comida lá por tempo demais. E não descongele os alimentos à temperatura ambiente, para a gente evitar, né, aí essa multiplicação de micro-organismos do mal. E por último, gente, use águas e matérias-primas seguras. Então, usa água potável. Vanessa, na minha comunidade a gente não tem acesso à água tratada, água encanada. Ferve a água e deixa ela guardadinha ali para essa água fervida ser usada no processo de preparação dos alimentos, inclusive para lavar e tudo mais. Então, selecione alimentos variados e frescos, escolha alimentos processados de forma segura, lave frutas e vegetais, principalmente aqueles que a gente vai comer crus, né? Saladinhas e tudo mais, frutas. E não use alimentos com prazo de validade vencido, expirado. Beleza, gente? Então, ó, conhecimento é prevenção, prevenção é saúde, né? Então, finalizando nosso vídeo, a gente quer ressaltar a importância de algumas coisas. O convívio harmonioso com o ambiente ou semiárido, a diversidade produtiva na unidade de produção familiar. Quanto mais coisas, mesmo que um pouquinho de cada, uma vaquinha, um porquinho, um pouquinho de cabrito, um pouquinho de galinha, você garante seu ovo, você garante seu leite do consumo semanal. Planta uma frutinha daqui, um liculi dali, uma hortinha no fundo do quintal. Por mais que seja um pouquinho de cada coisa, quanto mais diversidade de alimentos, quanto mais tipos de alimentos você puder tirar de dentro da sua rocinha, de dentro da sua unidade de produção familiar, da sua propriedade, melhor. Lembra aquela conversa que a gente teve sobre o aprender a cozinhar? Da independência, da autonomia, de saber o que você está comendo? Então, essa é a mesma questão. Você sabe de onde vem, você sabe como foi produzido, você garante a qualidade do que está na mesa da sua casa, o que está nutrindo os seus filhos, os seus netos, os seus irmãos, os seus pais, todo mundo de quem você gosta. Armazenamento e cultivo de sementes crioulas regionais também é uma questão importante, porque a gente acaba comprando muita semente e às vezes essas espécies aí que são adaptadas à nossa região, que foram plantadas de geração em geração pelas nossas famílias, elas acabam se perdendo, sumindo. E esse é um risco, é uma coisa muito triste. Então é muito importante cultivar e armazenar essas sementes. Não deixar a espécie sumir, ser extinta. E produção e consumo local de hortaliças orgânicas, gente. Lembra do que a gente falou da comida de verdade?
é isso, você saber que aquela comida foi produzida com qualidade, que aquela ali é uma comida sustentável, orgânica, nutritiva, fresca. Então, isso que é comida de verdade. Então, a gente está postando o vídeo aqui, né, pensando nos nossos beneficiários, mas é um vídeo que pode ter um alcance maior. Então, olha outra dica. Quanto menos quilômetros essa comida precisou percorrer para chegar até a sua mesa, melhor. Então, compra do vizinho, compra da galera ali da comunidade próxima, compra da feirinha agroecológica local. Evitem alimentos que vêm de muito longe, justamente que a comida de verdade ela tá aqui, ó, ao nosso redor, bem pertinho, ou no nosso quintal, ou no quintal de alguém bem pertinho da gente. A valorização, preservação e o cultivo, além, né, da extração sustentável de espécies frutíferas e aleaginosas do semiárido, Então, ó, o umbu, o licuri, a manga, o babaçu. A gente tem um monte de espécies aí nativas que produzem muito em determinadas estações do ano. E é muito importante que a gente valorize, preserve, plante, né? O licuri, por exemplo, é um exemplo dessa questão importante do cultivo, que a gente tem muito licuri hoje. Mas o que é que acontece? Na maioria das propriedades, a gente coloca ali um gado, um cabrito. Quando o licuri cai, ele acaba sendo consumido por esses animais, os coquinhos. Com isso, o licuri que brota da terra naturalmente, que nasce por conta própria, ele não vai nascer, porque o animal consumiu ali, né, as sementes. Daqui a alguns anos, a gente não teria, dentro dessa lógica, né, a gente não vai ter a quantidade de licuri que a gente tem hoje. Então, é importante sim plantar o umbu, plantar o licuri, plantar o mandacaru, plantar essas espécies nativas que são muito ricas e muito têm a nos ofertar. Cultivar no quintal, ó, plantas, ervas e temperos. Muitos dessas plantas, dessas espécies, são medicinais, é o que a gente chama de farmácia viva, construídas no nosso lar. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um monte de receitinha na cabeça, de chá disso e daquilo, que é bom para tal coisa e para tal coisa, que aprendeu aí com a avó, com a bisavó, com a mãe, com a vizinha, com a madrinha. Então, vamos cultivar as nossas farmácias vivas. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Até o nosso próximo vídeo e sigamos na nossa luta aí por essa terra distância e pela segurança alimentar e nutricional das nossas famílias e do nosso país. Grande abraço. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.